Deus tem uma palavra especial para nós aqui nessa noite. Muitas pessoas vêm para a igreja por vários motivos, cada um com seus motivos, em busca de Cristo, em busca de algo para satisfazer a sua vida, o vazio que tem dentro de nós. Mas com o passar do tempo, muitas pessoas vão se afastando do Evangelho de Cristo, porque elas procuram dentro da igreja um lugar para que sejam preenchidas tudo aquilo que lá fora não foi preenchido. Mas quando elas chegam aqui, elas encontram algo difícil de ser vivido. Nós precisamos ser transparentes, nós precisamos ser claros com o que tem acontecido. Elas encontram no lugar que elas deveriam ser curadas, um lugar difícil, muito diferente daquilo que elas imaginavam. Muita mensagem de condenação, porque você vem como você está, mas depois que você está, muitas regras, muitos critérios para você ser abençoado. E eles não conseguem cumprir esses critérios, essas regras impostas pelo homem, que não estão na Bíblia, são pelo homem. E muitos se afastam, muitos saem. E depois que elas saem, elas se fecham inteiramente para o Evangelho, como que Cristo, como que Deus fosse o responsável disso. E nesse tempo, nesses anos, não nesse tempo, mas nesses anos, nós temos pregado o Evangelho de Cristo. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. E qual é a palavra de Cristo? A palavra de Cristo é que Ele não nos condena mais. Nós vamos ver aqui hoje. Então, durante esses anos, nós temos pregado sobre a graça. E o tema dessa mensagem dessa noite é esse aqui. A graça nos leva a pecar? É comum, sempre que nós ensinamos o Evangelho da Graça, as pessoas chegarem e nos advertir e dizer assim: essa mensagem é muito perigosa. Você deveria tomar cuidado quando você prega isso, porque isso pode levar a pessoa a viver no pecado. Será mesmo que a mensagem da graça leva o homem a viver no pecado? Cuidado, porque se você continuar dizendo que seus pecados estão perdoados, que favor imerecido, as pessoas, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser. Será que realmente é isso que a Bíblia nos ensina? Falar da graça, queridos, não vai estimular as pessoas a viver no pecado. Na verdade, é o oposto disso. É por causa disso, do oposto disso, que as pessoas às vezes não conseguem viver dentro das igrejas. Porque em vez delas conhecerem aquilo que mata o pecado, elas vivem dentro da igreja sendo incendiadas por aquilo que alimenta o pecado. Como assim, pastor? Veja o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos 6, 14. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Pois o pecado não nos dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, quando nós pregamos a graça, não existe a possibilidade da pessoa viver em pecado. Por quê? O pecado não domina quem está debaixo da graça. O pecado domina quem está debaixo da lei. Foi isso que o apóstolo Paulo ensinou. E esse versículo é muito forte. Então, um crente verdadeiramente que encontrou o perdão de Jesus e a perfeição da obra consumada na cruz, um crente que teve revelação, um cristão que teve revelação do que Jesus fez na cruz, o crente que tem revelação do perdão que Jesus concedeu na cruz, ele jamais vai desejar viver em pecado, porque ele teve um encontro com a graça. Então, queridos,
é a graça e o perdão que nos dão poder para subjugar o pecado. Eu vou repetir esse texto aqui para você grifar na sua Bíblia e nunca esquecer. Pois o pecado não nos dominará. Nós não estamos dizendo que você não vai pecar mais, eu estou dizendo que ele não vai te dominar. O pecado, ele é um acidente e não um estilo de vida. Todos nós aqui pecamos, mas existe uma diferença de quem vive dominado pelo pecado e existe a diferença daquele que tem um acidente do pecado. Então o texto está dizendo assim, o pecado não te dominará mais. Tem pessoas que falam assim, eu estou fumando, pecados besta, né? Eu estou bebendo, estou fazendo alguma coisa, uma hora que eu quiser eu paro. Não para, porque ele está dominado. Então o texto está dizendo, pois o pecado não nos dominará. Por que o pecado não vai me dominar? Porque eu sou bom? Porque eu oro muito? Porque eu venho na igreja e dou dízimo? Porque eu canto no ministério de louvor? Porque eu trabalho com as crianças? Porque eu sou o pastor da igreja? Não, porque eu não estou debaixo da lei, dos mandamentos de Moisés, mas debaixo da graça do nosso Senhor Jesus, amém? Você tem entendimento disso, querido? Se você tem, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque o pecado não pode te dominar. Isso é a verdade da palavra. Então não é a graça que nos faz pecar. De acordo com esse texto, quem nos faz pecar é a lei. Não é a pregação da graça que vai te fazer pecar. O que vai te fazer pecar é viver sobre o domínio da lei. É simples. É simples. Você tem um grupo de criança que joga bola na sua rua todos os dias. Aquele grupo de criança brinca ali jogando bola. E eles estão ali, joga, vai para lá, vai para cá, né? Mas um belo dia você vai lá e coloca no muro assim da sua casa. Não pule, não entre. Virou a lei. Aí acabou. Aqueles guri não vão sossegar enquanto eles não pular lá. Porque é a força da lei que nos faz a curiosidade irresistível. Isso acontece porque a lei, a força do pecado. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 56. Eu não sei se eu passei esse texto aí para vocês. Passei? Amém. O aguilhão da morte, a força da morte, o poder da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Essa semana aconteceu um negócio muito interessante comigo e meu filho. Meu filho tem um carro, ele comprou um carro uns 2 anos atrás. E a gente viaja com o carro para lá e para cá. Ele é um menino novo, ele ainda não tem muita experiência nesse negócio de carro, de documentação. Aí eu falei para ele essa semana assim, filho, você precisa emplacar seu carro. Todo ano emplaca carro, você não sabe disso não? Ele, nem sabia, pai. Tem que pagar o IPVA do carro. Entra na internet e paga o IPVA do carro. A gente viaja com esse carro para tudo quanto é lugar. Aí liguei para ele, pagou? Eu falei, não paguei não. Eu falei assim, por quê? Porque meu carro não existe no Detran. Como assim seu carro não existe no Detran? Porque no dia que eu comprei o carro, eu transferi o carro para o meu nome. Só que o cara lá, ele estava sozinho, eu não fui? O cara não trocou a placa. O carro ficou com o nome dele agora, mas com a placa velha. Eu falei, meu Deus do céu, isso não pode acontecer. Está errado, tem que transferir. Só que no outro dia de manhã a gente tinha que viajar. Isso foi à noite. E agora? Aí eu falei para esse rapaz, como é que nós vamos viajar agora? Se a polícia parar, a gente vai prender o carro. Aí ele falou assim, não, mas nós já viajamos tantas vezes. Eu falei, mas a gente não sabia. Olha a lei. Agora a gente sabe. Então a lei é a força do pecado. A força da morte é o pecado. Porque todos vão morrer por causa de quê? Por causa do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado o salário do pecado é a morte. Então a força da morte, o que faz morrer é o pecado. Ninguém matou Jesus, ninguém conseguia matar Jesus.
Se Jesus não entrega o Espírito dele, ele estava até agora pendurado naquela cruz e não morreria, porque Jesus não tinha pecado e a morte não podia matar Jesus. Foi ele que falou assim: eu entrego o meu Espírito, Pai. Ninguém podia matar Jesus, porque só morre por causa do pecado. Porque a força da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. É o merecimento, é a justiça própria. Você pode até ter encontrado pessoas vivendo no pecado, e mesmo assim dizendo que vive na graça. Não, eu vivo na graça, mas vive uma vida de pecado. É mentira, é mentira. É impossível você conhecer a graça, viver na graça e viver no pecado. Ninguém que esteja vivendo no pecado está sob a graça, nem mesmo experimentou a graça do perdão. No momento que você entrega a sua vida para Cristo, você entende o favor imerecido de Deus. A graça te dá força, porque a graça sempre resulta em vitória sobre o pecado. A graça sempre vai te dar força, vai te educar. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós. É impossível quem entendeu a graça viver no pecado, porque a graça nos livra do pecado. Então, se alguém está vivendo no pecado, definitivamente tal pessoa não está debaixo da graça. Se você conheceu a graça e você não está com seu casamento em dia, acerte. Se você conheceu a graça, se você tinha problema na sua empresa, acerte. Se você conheceu a graça do Senhor Jesus Cristo, se você tinha, acerte. Mas não é porque o pastor está falando, não, é porque aquilo que está dentro de você te faz acertar. Porque você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. Então, se alguém está vivendo no pecado, definitivamente ele não está debaixo da graça. Porque, número 1, estou falando sobre isso, mas deixar como título aqui. Porque a força do pecado, coloca para mim o número 1, fazendo favor. A força do pecado é a lei, não a graça. É isso que Paulo está falando. Vamos entender melhor isso aqui. Vamos entender melhor essa passagem. Veja o engano do maligno. Isso acontece muito nas igrejas. Pastores sinceros, irmão, não são pastores. São pastores sinceros, que acreditam que quanto mais lei, mais proibições eles pregarem, mais santo será a sua congregação. Não, aqui a gente fala do pecado, aqui a gente fala da lei, aqui a gente fala disso. Quanto mais eles acham que quanto mais eles falam sobre isso, mais a igreja dele vai ser santa. Na verdade, eles estão jogando gasolina no fogo. Eles ficam com medo de ensinar a graça, pensando que isso vai levar ao pecado, enquanto que é a lei que faz isso. Quanto mais nós vivemos na lei, mais o pecado se manifesta na nossa carne. Mas pastor, como saber se estamos debaixo da lei? Como saber se eu vivo debaixo da lei? O sentimento mais evidente da lei, presta atenção, o sentimento mais evidente da lei, para saber se você vive debaixo da lei, é o sentimento de condenação. Se você vive com sentimento de condenação, de achar que você nunca fez o suficiente. Eu encontro muitos cristãos sinceros, que eu pergunto para eles assim: você tem certeza da sua salvação? Eles falam não, porque eles vivem debaixo de condenação, eles vivem debaixo da lei. Veja o que o Senhor Jesus disse para aquela mulher em João capítulo 5, verso 45. Ela estava pega em adultério, as pessoas vieram para apedrejar ela. Jesus falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Jesus diz assim: contudo, não pense que eu lhe acusarei perante o Pai. Não é esse não, perdão, é esse sim, eu que mudei aqui. Pode deixar esse aqui, o de Jesus é o da frente. Veja o que Jesus disse
Veja o que o Senhor Jesus disse nesse verso, João 5,45, olha só, nós estamos falando da condenação. Contudo, não pense que eu acusarei perante o Pai. As pessoas acham que Jesus está acusando as pessoas diante de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o nosso intercessor, o nosso sacerdote, e não o nosso acusador. O acusador é o diabo. Contudo, não pense que eu acusarei perante o Pai. Quem o acusa é Moisés. E ele falou isso para os fariseus: em quem estão as suas esperanças? Jesus falou: eu não acuso ninguém. Quem acusa é Moisés. Evidentemente, Moisés aqui é o símbolo da lei, porque foi Moisés que colocou a lei. Isso significa que quem nos acusa é a lei. É a lei que disse para mim assim: você não pode viajar mais, porque a sua placa do carro não existe. Você não pode pregar na igreja, porque você fez isso. Você não pode ministrar porque você fez aquilo. Você não pode dizer que você tem um casamento abençoado porque você faz isso todos os dias. Você está dizendo que você é bom? Olha o que você está fazendo. É a lei que nos condena. É Moisés que nos condena. Na verdade, o diabo, nós sabemos que a raiz da palavra diabo é acusador. Ele acusa o dia inteiro. Mas agora, nós ficamos sabendo que o diabo precisa usar alguma coisa para te acusar. E o que ele usa? A lei. Porque a lei manda você não fazer, mas você não consegue fazer. A lei manda você não fazer, mas você não faz. Então ele te acusa. Então ele usa a lei para nos condenar. Quando nós aceitamos condenação, nós nos colocamos debaixo da lei. Você está achando que o diabo fica usando? O diabo usa a Bíblia para poder te quebrar. Ele usa o que você não consegue cumprir para dizer que você não pode chegar diante de Deus. Ele fala que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, mas você não ama. Ele fala que você tem que amar a Deus acima da sua alma, do seu entendimento, só que você não consegue. Ele usa a lei para poder dizer que você não pode ser livre diante de Deus. As pessoas acham que o diabo está acusando as pessoas que estão lá no mundo. O diabo está nem ligando para quem está lá no mundo, irmão. Ele está preocupado com você que está sentado nas cadeiras aqui. Porque a qualquer momento você pode entender a graça de Deus e ser livre. Então ele vai usar a Bíblia, a lei, para poder te condenar. Mas Jesus disse que ele não condena, quem condena é Moisés. E quando estamos debaixo da lei, o pecado se torna mais forte em nós. Essa é a lógica da ação do pecado, segundo a palavra de Deus. Se a consequência da lei é sempre condenação, isso significa que o sentimento de condenação e acusação é a força do pecado. É por causa do sentimento de condenação que o pecado tem força. Poderíamos dizer em outras palavras assim, que a força do pecado é a condenação da lei. Mas surpreendentemente, pastores zelosos normalmente pregam mensagem de condenação nas suas igrejas, em vez de pregar a mensagem das boas novas de Cristo, eles pregam mensagem de condenação na sua igreja, achando que isso vai fazer com que a sua igreja se torne mais santa. E quanto mais condenação eles pregam, quanto mais leis eles pregam, mais leis as pessoas vivem. Isso dá força ao pecado. Então o maior problema, e cada dia eles têm mais problemas nas suas igrejas. A gente ouve direto assim, pastor, quando a gente fala que a gente é pastor, tem gente que já faz assim, ó. Nossa. Talvez você não saiba, mas a profissão de pastor foi considerada entre a segunda e a terceira profissão mais difícil do planeta. E aí, você deve conhecer profissão aí, tem gente que fica num buraco lá embaixo cavando. Falei, tem gente que limpa a fossa, faz tudo. A profissão de pastor foi considerada a segunda, terceira mais difícil do planeta. Porque a gente mexe com gente de todos os jeitos, com todos os tipos de problema, e que acham que a gente tem asas de anjo, nós não temos problema. É comum pastores estarem em depressão.
E as pessoas falam assim, nossa, você é pastor, deve ser muito difícil. Deixa eu falar para você, não tem nenhuma dificuldade aqui. Falando de coração. Aqui o único problema sou eu que atrapalho as ovelhas. Porque nós temos as melhores ovelhas do planeta, amém? Amém? Sabe por quê? Porque nós ensinamos a graça e não a lei. E quanto mais você ensina a graça, mais o pecado vai perdendo força na vida das pessoas. As pessoas chegam para mim, pastor, eu fazia isso e parei, não sei nem que dia que eu parei. Nossa, pastor, eu tinha um problema sério e parei. Por quê? Porque eles entenderam que eles são justiça de Deus. Então, pastores zelosos estão tentando tomar conta das suas congregações, pregando medo, pregando a lei, a condenação, e estão jogando gasolina no fogo. Sempre que você lê no Novo Testamento sobre a lei, você deve pensar em condenação. Olha o que diz Romanos, capítulo 3, versos 19 e 20. Diz assim, sabemos que tudo o que a lei diz àqueles que estão debaixo dela. Então não tem nada a ver com a gente. Para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. A lei é só para trazer juízo, para mostrar que você não consegue. Se você não consegue, você vai ser condenado. Mas olha o verso 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseado na obediência da lei, pois é mediante a lei que se nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Você não vai ser justo porque você foi baseado na lei. Você vai ser justo porque você foi baseado no que Cristo fez por você. Porque a lei só serve para dizer para você que a placa do seu carro está errada e que você não pode andar mais com ele. Essa é a lógica do pecado, segundo a palavra de Deus. Queridos, ser liberto da lei é ser liberto da condenação. Segundo Coríntios capítulo 3, verso 9, diz assim a palavra de Deus. E será glorioso. E será glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. O ministério da lei trouxe condenação. Mas a Bíblia diz que quão muito mais glorioso é o ministério que produz a justificação, que é aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Nós não vivemos no ministério da condenação, nós vivemos no ministério da justiça, queridos, amém? O ministério da condenação vai produzir morte, mas o ministério da justiça de Cristo produz vida dentro de nós. Vida. Igreja é tudo igual. Canta 4 músicas, prega 40 minutos, tira a oferta e vai embora. Todo lugar é assim, a não ser que tenha vida. Deixa eu perguntar aqui. Domingo passado nós tivemos ceia. Toda a igreja ceia. Durante a semana nós tivemos ceia nas celas. Toda a igreja, não há nenhuma ceia na cela, acho que só a nossa. Todo mundo faz isso. Isso é um ritual. Agora, se tiver vida, é diferente. Eu queria perguntar aqui, alguém domingo passado foi curado na ceia? Levanta a mão. Levanta bem alto. 2, 3. Você foi curada na ceia? Você pode vir aqui, fazendo um favor? É, você mesmo, vem cá. Traz seu marido também. Tadinha, tomou até um espanto. Você vê que não está acostumado. Porque o ritual qualquer um faz, mas a vida só no ministério da justiça. Já foi curada? Meu Deus, nem sabia que você era doente. Você pode dar o seu testemunho? Muita vergonha, sim. Não tem problema, eu vou glorificar Deus. Eu tomo água. Ai, pastor, meu Deus. Amém, irmãos. Então, eu comecei agora, né? A gente entrou agora na igreja, tem mais ou menos um mês. E a gente começou a frequentar a célula que é na casa da Michele. Eu conheci a Michele lá na Bahia, que a gente é lá de Itamaraju, lá longe. E a gente não se via mais. Aí nos conhecemos aqui por causa do meu marido e esposo que trabalha junto. E aí ela me convidou para conhecer a célula e eu fui, assim, porque eu já tive problemas na igreja, então assim, eu não confiava em ninguém, nem pastor. Se eu via um pastor pregando, eu falava, misericórdia, está mentindo.
E aí, quando eu fui na célula que eu prestei atenção, eu senti paz, eu senti tranquilidade. E aí eu fiquei assim, relutando, e ela ficava mandando mensagem, e aí, hoje tem célula? Eu falava, não dá, hoje não dá. Mas tinha alguma coisa ali me cutucando, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que está, assim, coisa ruim? Eu cheguei para ele e falei assim, amor, está muito estranho, eu não estou bem. Não queria mais sair, não queria mais fazer as coisas que eu gostava com meus amigos. E aí a minha sobrinha pequenininha, e aí na célula, eu vou logo direto ao ponto. Eu estava passando por um problema, eu sofro de ansiedade e depressão, eu faço tratamento já tem um tempinho, sofria. E aí eu cheguei aqui no domingo passado, com muita palpitação, porque mesmo com os remédios eu sentia muita palpitação. É aquele batimento irregular, você não sabe de onde vem, aquela coisa confusa. E quando o pastor falou bem assim, entrega, eu entreguei e não senti mais nada. Muito obrigado. Amém? Eu vi que outros irmãos levantaram a mão, mas depois vocês dão de vocês. Amém? Cantar 4 músicas, pregar uma palavra, isso qualquer lugar faz. Isso é fácil. A diferença da lei e da graça é a vida. Você tem que sair daqui hoje com seu coração batendo forte, apaixonado por Jesus. Porque enquanto você está ouvindo os louvores, enquanto você está ouvindo a palavra, tem algo queimando dentro de você. Isso é vida. Porque o ministério da condenação, da lei, traz condenação. Não adianta eu vir dizer aqui que você tem que parar de pecar, que você tem que parar de fazer isso, que você tem que cumprir isso, que você tem que cumprir aquilo. Você não vai conseguir. Mas quando você se encontrar com Jesus, quando você tiver experiência com Cristo, naturalmente as coisas irão acontecer. Porque o ministério da condenação produz morte, mas o ministério da justiça traz vida. Então, quando alguém realmente tem revelação de que não está mais debaixo de condenação, essa pessoa vence o pecado. Foi isso que Jesus falou lá em João, capítulo 8, 10, verso 8 e 10. A mulher foi pega em adultério, e eles queriam apedrejar, porque a lei dizia que ela tinha que morrer. Porque a lei é sempre condenação. Ela foi pega em adultério, tem que morrer. Então vieram para Jesus e falaram assim, e aí, o que o senhor me diz? Se Jesus tivesse falado assim, tem que morrer mesmo, mete pedrada aí. Ele teria feito nada de errado, porque a lei dizia que tinha que condenar. Quando as pessoas falam que Jesus cumpriu toda a lei, eles não entendem que Jesus cumpriu a lei com o coração de Deus, não com o coração do homem. Jesus cumpriu a lei aqui, mas não como os homens queriam. Jesus vira para ele e fala assim, quem não tem pecado, pode dar a primeira pedrada aí. Aí a Bíblia diz que eles foram saindo um por um, não ficou ninguém. Aí vem o texto mais gostoso, né? Que ele chega, ele e a mulher só. Coloca para mim João 8, de 10 a 11. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou à mulher, onde estão aqueles? Deixa nesse versículo. Onde estão aqueles? Ninguém te condenou? Eles não estavam com a lei na mão? Eles não podiam dizer que podia te matar? E podia mesmo? Mas ninguém te condenou? Aí ela responde no verso 11, ninguém, Senhor, disse ela. Agora olha o que Jesus falou, olha a chave aqui agora. Declarou Jesus, eu também não te condeno. Primeiramente, olha só, Jesus falou, também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Aqui está a chave, sabe? Aqui está a chave do que Cristo fez aqui. A mulher só podia cumprir a ordem de não pecar mais, porque ela recebeu de presente o dom da não condenação. Primeiro Jesus falou assim, eu também não te condeno. Você está fora da lei. Agora vai e não peques mais. Porque quando você não está debaixo de condenação, a graça cresce na sua vida.
e você vence o pecado. Você recebe esse dom. Quem se sente debaixo de condenação está condenado a repetir o pecado sempre, porque ele se acha pecador. Não, isso é normal. Eu sou pecador, então ele vai repetir sempre. Estar debaixo da lei é o mesmo que estar debaixo da condenação. É isso que Romanos capítulo 6, 14 está falando. Está debaixo da lei, está debaixo de condenação. Então ouça, se o pecado não terá domínio, então a pobreza também não vai ter domínio sobre a sua vida. Se o pecado não tem mais domínio, então a doença também não vai ter mais domínio sobre a sua vida. Se o pecado não tem domínio sobre você, então a maldição do diabo não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus, amém? Aleluia! Pastor, mas o que é lei? Pastor, eu estou vindo na igreja a primeira vez, eu nem sei direito o que é lei. Eu nem sabia que tinha lei, tinha graça, eu estou achando que igreja é tudo igual. Lei significa receber a bênção. Na lei significava que você só podia receber o favor, você só podia receber a bênção de Deus, você só podia ser abençoado na condição de obediência total. Você só poderia ser abençoado se você fosse obediente totalmente a tudo que a lei mandava. Então a lei é um merecimento. E isso vem para as igrejas hoje. As igrejas pregam hoje que se você jejuar, se você orar, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você merecer, Cristo vai te abençoar. Aí eles inventam campanha de 7 passos, céu de bronze, chão de ferro, quebrando as muralhas não sei de quê. Porque se você merecer, você vai ser abençoado. Isso é a lei. A lei só te abençoa quando você obedece. Só que a Bíblia diz que se você quebrar um mandamento, você quebra todos. Se você quebrar apenas um, Tiago diz que você quebra todos. Então você não consegue obedecer. Então você anda debaixo de condenação. Porém hoje, nós estamos debaixo do favor. O que é graça? Graça é favor imerecido. Somos salvos pela graça de Deus, pelo favor imerecido. Isso não vem de nós. Os líderes pensam que quando nós pregamos a não condenação, nós estamos fazendo as pessoas tolerantes ao pecado. Ah, pastor, você não fala nada, então você está querendo dizer que eles podem viver no pecado. Não, não é isso, querido. A verdade é exatamente o oposto disso. O motivo pelo que não há condenação é porque os nossos pecados foram condenados de Jesus na cruz. A Bíblia diz que Jesus fez uma troca com nós na cruz. Ele pegou o que nós tínhamos e deu o que Ele tinha. Toda a nossa condenação, toda a nossa morte foi condenado na cruz com Cristo. Todos os nossos pecados, do mais sutil até o pecado mais grotesco, todos foram colocados sobre Jesus na cruz. Deus não ignorou nenhum deles. O motivo de não termos condenação hoje é justamente porque os nossos pecados já foram condenados no corpo de Jesus na cruz. Não existe mais condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia diz. Um crime, irmão, um crime não pode ser punido 2 vezes. Então, o nosso crime já foi punido na cruz por Cristo. Então, por isso não existe mais condenação. Então, se não tem mais condenação, não tem mais a lei. Não pense que o sentimento de condenação pode produzir coisas boas em você. Tem pessoas que ficam introspectivas. Eu pequei, eu estou aqui debaixo disso aqui, mas eu vou dar um jeito. Não, isso não produz. Viver assim é dizer que o sacrifício de Jesus foi insuficiente para resolver o seu pecado. E quando você faz isso, você torna a graça de Cristo em vão. Tudo que Jesus fez por você na cruz não tem poder para te abençoar. O sentimento de condenação é a justiça própria nossa, disfarçada. É a carne tentando encontrar algo de bom em nós. Nós somos tentados o tempo todo a encontrar alguma coisa boa em nós. Não existe nada de bom em nós. Não existe nada de bom em nós.
que possa merecer ser abençoado, que possa merecer ir para o céu, que possa merecer ter comunhão com Cristo. Não existe nada de bom em nós, e a lei é a carne tentando fazer alguma coisa boa para achar que merece alguma coisa. Só que você não consegue encontrar nada de bom em você. Se você está olhando para você mesmo, você vai ver que não tem nada de bom em você. Por isso você não pode ser aprovado pelas suas obras. Nós brasileiros somos ótimos. As pessoas vão envelhecendo, elas acham que porque ficou velho, ficou bom. Olha aquela velhinha ali no canto, nossa, ela é tão santinha. Não! Não tem nada de bom na carne. Morreu, ficou bom. Que Deus o tenha. Valeu nada aqui, mas Deus leva tudo. Não! Não tem nada de bom em nós. As nossas obras são insuficientes. Por isso que nós dependemos de um favor imerecido. A coisa que você precisa entender, né? A força do pecado é a lei. O número 2. A maioria das pessoas não entende isso. Até os pecados nossos do futuro já foram perdoados. Deixa eu te explicar isso aqui, Colossenses capítulo 2, verso 13. Colossenses 2, 13. Quando você estava mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne, a incircuncisão da carne, a lei só produziu morte. Então, Paulo está dizendo assim, quando você estava morto na lei, Deus te vivificou com Cristo. Se alguém pudesse ser bom, ter alguma coisa boa para se achegar diante de Deus com a lei, Deus não precisava ter mandado Cristo. Por que Deus mandou Cristo? Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. Deus nos vivificou com Cristo e nos perdoou todas as nossas transgressões, perdoou todos os nossos pecados, amém? Deixa eu destrinchar isso aqui para você. Quando Cristo morreu na cruz, tem quantos anos mais ou menos que Cristo morreu na cruz, irmão? 2000 e poucos anos atrás. Vamos arredondar 2000 anos. Quando Cristo morreu na cruz, o texto está dizendo que Ele perdoou todos os nossos pecados. Quando Cristo morreu na cruz, nenhum de nós aqui sequer havíamos nascido, certo? Ou tem algum Moisés disfarçado aqui no nosso meio? Algum Enoque aqui? Nenhum de nós havíamos nascido quando Cristo morreu. Portanto, naquele momento, todos os pecados nossos eram pecados do futuro. Quando escreveu isso aqui, que Cristo tinha perdoado todos os nossos pecados já era pecado do futuro, porque nem nascido nós éramos ainda. Jesus não estava perdoando só os pecados deles lá, Jesus estava perdoando todos os nossos pecados. Então, dessa maneira, o perdão dos pecados foi conquistado por uma única obra de sacrifício na cruz, certo? Foi Jesus que nos morreu, que nos vivificou. Então, o sangue de Jesus perdoou todos os nossos pecados, do passado, do presente e pecados do futuro, porque os seus pecados já foi perdoado no futuro. Infelizmente, muitos acreditam que no dia que elas aceitaram Jesus, os seus pecados foram perdoados até aquele dia. Você chega na igreja, aceita Jesus, os seus pecados são perdoados até aquele dia. Dali em diante, você precisa ter a questão da santidade agora, é por sua conta, você tem que merecer. Mas não é isso que a Bíblia diz. Todos os nossos pecados já foram perdoados na cruz. É como você estivesse assistindo um filme, presta atenção. É como você estivesse assistindo um desfile, né? Um desfile. O desfile, ele tem vários carros alegóricos assim. Aí você está sentado e você vai vendo um carro de cada vez. Mas quem está lá no helicóptero, lá em cima, ele vê todo o desfile de uma vez só, ao mesmo tempo. O que eu quero explicar para você, no nosso ponto de vista, nós estamos sentados vendo o desfile. Por isso, a gente vê um pecado perdoado um após o outro, de acordo com o que nós cometemos.
Mas do ponto de vista de Deus, Deus está lá em cima no helicóptero. Ele vê todos os nossos pecados perdoados ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro. Quando você entende isso, que Paulo diz assim: pois agora não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque os pecados já foram perdoados do passado, do presente e os que você vai cometer. O sangue de Jesus Cristo já está perdoando os seus pecados. Isso traz paz. Essa talvez seja a verdade que deixa os religiosos de cabelo em pé. Eles acreditam que dizer isso para os crentes vai levar eles ao pecado, mas não é isso, isso não é verdade. Um crente nascido de novo, ele não está procurando autorização para pecar. A maioria das pessoas que saíram das igrejas, elas não saíram por causa do pecado, que elas não conseguiam viver contra o pecado, elas saíram porque elas não conseguiram viver contra a lei, contra a religião. O crente nascido de novo, ele não está procurando autorização para pecar, porque ele possui uma nova natureza. O Senhor Jesus está continuamente nos purificando de todo o pecado. Queridos, a palavra de Deus não diz que o sangue de Jesus fez uma segunda obra. Tem pessoas que acham que Jesus está sendo sacrificado todos os dias. Antes, ele mostra que o sangue nos purifica o tempo todo. Não há uma múltipla purificação, foi apenas uma e definitiva. Se você achar que Jesus ainda tem que morrer pelos seus pecados no futuro, você está achando que Cristo está sendo sacrificado várias vezes. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Hebreus capítulo 9, verso 26 e 28. Olha o que o texto diz. Hebreus 9, 26 e 28. Se assim fosse, se ele tivesse que morrer todos os dias, o autor está dizendo, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Um único sacrifício aniquilou todo o pecado. Olha o verso 27, o que é que fala? Peraí, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois enfrentar o juízo. Então o único sacrifício de Cristo aniquilou todo o nosso pecado, passado, presente e pecados do futuro que você ainda vai cometer. Agora você pode aplaudir o Senhor. Como que eu vou te ensinar que você tem que ficar debaixo de condenação? Olha o que diz Hebreus capítulo 9, verso 12. Hebreus 9, 12. É bom que eu pego um ar. Hoje tem batismo, amém? Não foi por meio de sangue de bodes e novilhos, como era na lei. A lei, o sacrifício, tinha que fazer um sacrifício de sangue de bode para pagar os pecados. Não foi por meio de sangue de bode e novilho, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Aleluia! É muito forte. Amém? Ô irmão, você quer aplaudir, você fica à vontade. Foi Ele que morreu por nós e Ele obteve uma eterna redenção para nossas vidas. Mas aí o religioso pode dizer assim: ah pastor, e João 1,9 que diz que nós temos que confessar todos os nossos pecados. Nós já demos o curso aqui na segunda-feira, mas o original, esse versículo nos diz que Jesus está nos purificando continuamente de todo o pecado. A morte de Jesus não foi para pagar seus pecados só no dia que você aceitou Jesus, não. Ele te purifica continuamente. E eu quero encerrar nessa noite com o tema número 3, que diz assim: é graça do começo ao fim. Fala assim comigo: é graça do começo ao fim. O nosso problema, o problema da religião, é querer misturar um pouco de lei com graça. Eu até acredito que não existe igreja que ensina, igreja séria, que ensina que Deus deve seguir somente a lei. Eles creem na graça, mas eles misturam a graça com a lei. Eles creem que somos salvos pela graça, mas depois que somos salvos pela graça, eles dizem que devemos nos santificar pela lei.
pelo esforço próprio, pelo merecimento. Olha, você foi salvo pela graça, mas agora você vai ter que merecer. Misturou a graça com a lei. Dizem que a salvação é pela graça, mas todas as outras bênçãos de Deus dependem do seu merecimento. Quem cedo acorda, como é que é? Quem cedo madruga, Deus ajuda. Não, sou salvo pela graça, mas tudo agora, pastor, eu que pago as contas da minha casa, eu sei o que eu tenho que fazer. Ô irmão, você não deu para vir no culto não, o que aconteceu? Não, pastor, porque eu fiz um bico aqui, porque eu sei, pastor, eu sei, a bênção lá em casa, se eu sei o leão que eu tenho que matar todos os dias. Então eles acreditam que eles são salvos pela graça, mas para ser abençoado, eles acham que eles precisam merecer. Porque o mundo lá fora é assim. A empresa contrata o melhor, o mais sábio, aquele que merece mais. Ninguém premia, ninguém dá prêmio para quem não se esforça. Então nós achamos isso e trazemos isso para dentro da igreja. Nós achamos que dentro da igreja é o mesmo sistema do mundo, que aqui só vai ser abençoado quem merece, quem ora muito, quem canta bem, quem prega, quem é dizimista, quem é ofertante. E a gente começa a achar que esses que vão ser abençoados. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, eu preguei isso domingo passado. Jesus fez vários e milhares de milagres. Quem eram as pessoas que Jesus fazia milagre? Prostituta, ladrão, pessoas debaixo de maldição. Nenhum deles merecia. Pode ler a Bíblia que você vai ver. Aqueles que achavam que merecia, Jesus não fez nada por eles. Não tem um milagre sequer para quem acha que merecia. Então eles dizem que a salvação é pela graça, mas todas as outras bênçãos de Deus dependem do seu merecimento. Escute, não tente começar a vida cristã na graça e depois terminar na lei. Isso é um erro. Para ser salvo, você creu no favor imerecido, mas agora você acha que precisa merecer o favor de Deus para a santificação. Não comece na graça para depois terminar na lei. A pessoa vem para a igreja, ela começa na graça, ela aceita Jesus, depois ela continua na lei. Pastor, como eu sei se eu estou indo para a lei? Como eu sei, pastor, se eu aceitei Jesus e agora eu estou indo para a lei? É só você perceber se você está tentando se santificar pela graça ou pela lei. Basta você observar se aquilo que você crê coloca ênfase no que você tem que fazer ou no que Cristo fez. É simples. Se o que você crê, para você ser, a ênfase é o que você tem que fazer, você está vivendo na lei. Mas se você crê que o que você vai ser é por causa daquilo que Cristo fez, então você está dependendo do favor de Deus. Se você vive introspectivo, sempre olhando para si mesmo, para o seu desempenho, para as suas falhas, você está debaixo da lei. Porque a lei sempre vai te condenar. Você não orou, você não dizimou, você não amou, você não perdoou, você adultera, você assassina. Todo mundo está aqui, ó. Não, pastor, nunca matei ninguém não. Matou. Eu mato uns 3 por dia. Aí eu vou lá e peço perdão. A Bíblia diz, a lei dizia assim, você matar o seu irmão. Jesus falou assim, se você só tiver um probleminha, tiver raiva, você já assassinou uma pessoa. O adultério era se você deitasse na cama com a mulher. Agora a Bíblia diz assim, se você só desejar, você já adulterou. A graça não barateou não, a graça aumentou. Eu só estou falando isso para você, que ninguém que está aqui consegue cumprir a lei. Nenhum mandamento consegue. Se você tentar se santificar pela sua força, você vai viver debaixo de condenação. Você tem tirado seus olhos de si mesmo
e tem colocado no que Jesus fez na cruz? Ou você fica olhando para você mesmo? Quando você está firmado na graça, irmão, você experimenta uma grande sensação de segurança e confiança em Cristo Jesus. Quando a sua confiança estiver no favor imerecido, na graça do Senhor, e não no seu desempenho, você vai ter fé para vencer o pecado. Mas como a graça pode nos ajudar, pastor, a vencer o pecado? É simples, irmão. Em primeiro lugar, porque quando nós sabemos que somos perdoados, nós somos conquistados pelo amor de Deus. Isso nos afasta do pecado. Aquela mulher que ia ser apedrejada, ela se tornou uma das mulheres que mais amou Cristo na Bíblia. Quando você sabe que você é perdoado, que você não é condenado, mais você vai se afastar do pecado. Quando nós nos sentimos amados, mais nós nos afastamos do pecado e procuramos agradar a Deus. É fato, olha, é só você observar na família. Os filhos que se sentem mais amados serão mais obedientes do que os filhos que se sentem menos amados. Os filhos que se sentem mais amados, a criança está com problema, procura ver se ela se sente amada, porque se ela não se sente amada, tenta mudar a estratégia. Se ela está fazendo coisas que você não entende, é porque esse filho não está se sentindo amado, ainda que você ache que você esteja amando. Aqueles que se sentem amados serão mais obedientes. Segundo, a graça também significa que não somos nós que vencemos o pecado, mas o poder dele em nós. Isso significa que a vitória nos é dada e não conquistada. Se eu venço o pecado pelo meu esforço, se eu venço o pecado pelo meu merecimento, eu vou ter como me gloriar diante de Deus, porque eu vou dizer, não foi eu que consegui, mas tudo é por causa dele. E se tudo é por causa dele, ninguém vai poder se gloriar. Imagine, vou dar um exemplo aqui para encerrar. Imagine um homem que tem um problema de luxúria, que tem dificuldade com a luxúria, com impureza sexual. Se ele crer na graça, ele ouve uma palavra dessa, ele começa a crer na graça, ele vai acordar amanhã e vai dizer assim, Senhor, presta atenção, irmão, eu estou botando luxúria, mas pode ser vários problemas, com certeza você tem alguns, eu tenho, todos nós temos. Ele vai acordar de manhã e vai dizer assim, Senhor, me dê vitória hoje, ajude-me a não desejar mulher alguma, eu não consigo superar a luxúria com a minha própria força. Embora, Senhor, eu não consiga, eu sei que o Senhor pode. Eu te agradeço pela sua graça. Eu vou apenas descansar no Senhor. Ele acorda e faz essa oração. Então ele sai de casa, pega o seu carro e no caminho do seu trabalho ele vê um grande painel de uma mulher quase nua. E quando ele se sente tentado a desejar, o que vive debaixo da lei vai fazer assim, misericórdia. Mas quem vive debaixo da graça, vai dizer assim, presta atenção, obrigado, Pai, porque eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. A tentação veio, e ele disse assim, obrigado, Pai, porque eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sei que o Senhor está comigo, embora eu estou sendo tentado aqui agora, eu sei que o Senhor está comigo. Obrigado por sua graça. A tentação vem e vai, mas ele vai permanecer em paz. Ele não vai estacionar o carro e vai se levantar e pensar que ele é um pecador, porque ele sabe que não há culpa sobre ele, não há condenação sobre ele. Então viver debaixo de condenação é viver debaixo de culpa, e isso não leva ninguém, não livra ninguém do pecado, pelo contrário. Todas as vezes que você for tentado, todas as vezes que você tiver um problema, se levante e fale assim, obrigado, Pai, porque eu sou justo diante do Senhor Jesus. Sabe, e essa graça vai te trazer força para vencer o pecado, porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça do Senhor Jesus.
queria chamar a equipe de louvor para subir aqui. A lei, querido, somente incita a carne a ser mais consciente do pecado. Vou repetir isso aqui para você. A lei, ela incita a carne a ser mais consciente do pecado, porque ela mostra o seu pecado. E quando você se sente condenado, você acaba pecando mais ainda. Então é simples. A lei mostra que você é pecador. E aí você entende que você é pecador. Em vez de você parar diante daquele painel e dizer assim, Deus, obrigado, porque eu sou justiça de Deus, você vai dizer assim, eu sou pecador mesmo. E aí você vai pecar ainda mais. No entanto, se você coloca sob a graça, no momento que você for tentado, você recebe uma dose renovada do perdão da graça de Deus. Você foi tentado, mas você colocou diante de Deus. Você se vê como sendo justo em Cristo. Isso vai te dar poder para se levantar acima das tentações. Mas se você pensa que esse é pecador, você não consegue. Porque a força do pecado é a lei. E nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Então no momento que você é tentado, você tem que falar, Pai, obrigado. Eu coloco nas tuas mãos, tu sabes que eu não consigo, mas o Senhor pode fazer por mim. E você vai ver coisas da sua vida desaparecerem. Talvez você é irado, talvez você é nervoso, talvez você é grosso. Sempre que você for tentado a fazer algo, fala assim, Senhor, obrigado. Eu não mereço, eu não consigo, mas pela tua graça eu sei que eu vou poder conseguir. Quando você se sente justo em Cristo, isso te dá poder para levantar acima das tentações. Quando você crê que você é justo, ainda que você peque, ainda que você tenha pensamentos falhos, o seu pensamento vai ficar alinhado com a graça, com a crença que você crê. Se você crê que você é pecador, querido, é pecado que você vai fazer todos os dias. Se você crê que você é pecador, é coisas erradas você vai fazer todo dia. Mas quando você tem a crença certa, que você foi justificado, a Bíblia diz que Jesus, na cruz, Ele levou os nossos pecados para que nós fôssemos pecadores. Amém, irmão? Amém? Um monte de gente dormindo e disse amém. É igual o irmão orando com sono de noite. Olha, que sono, Pai. Deus, eu tenho que orar, né? Se eu não orar, não posso dormir, porque eu sou crente. Senhor, obrigado esse dia. Abençoa a minha mulher, abençoa meu filho, abençoa Satanás, abençoa o capeta. Ele nem sabe o que ele está falando. Vocês fizeram isso aqui hoje. Amém nada, irmão. Vou repetir para você. Jesus morreu na cruz. Ele pegou as nossas maldições. Ele se fez pecado por nós na cruz, para que nós fôssemos feitos pecadores. Amém? Claro que não. Jesus morreu na cruz. Jesus levou os nossos pecados. Nós já éramos pecadores. Ele levou os nossos pecados na cruz para que nós nos tornássemos justos diante de Deus. Não foi para você continuar sendo pecador. Então qual é a consciência que você tem que ter? Que você é justo. Então quando o pecado vir sobre você, a graça não vai te dar poder para pecar. A graça vai te dar poder para se santificar. Senhor, o Senhor já levou os meus pecados, então agora eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. A vitória sobre o pecado vem somente quando as pessoas experimentam a superabundante graça de Deus. Você nunca vai vencer o pecado com as suas forças. Você nunca vai vencer um mau hábito com as suas forças. Você só vai vencer com a superabundante graça de Deus. E eu vou encerrar com o que Paulo falou. Tendo começado no Espírito. Quando você aceitou Jesus, você começou no Espírito. Na graça. Sua salvação. Paulo disse assim: é ridículo você tentar agora se aperfeiçoar pela obra da carne. Como que você aceitou? Você vem todo bagunçado para a igreja. Sua vida é toda destruída. Aí você aceita Jesus. Começou pelo Espírito. Foi salvo pela graça. Mas agora você vai continuar pela sua força. Isso é ridículo, irmão. Você não vai conseguir nunca.
Paulo falou assim: como que você começa pela graça, agora quer andar pela lei, pela sua obra? Não dá. Nós devemos seguir a Cristo pelo mesmo princípio que nós recebemos. Qual foi o princípio que você recebeu Jesus? Pela fé. Você não foi salvo pela fé? Você recebeu alguma carteirinha? Quantos salvos tem aqui, irmão, que aceitaram Jesus? Amém? Você tem uma carteirinha de salvo? Chegar lá no céu e falar assim: aqui, ó, isso aqui o pastor Evandro me deu, eu tenho que entrar aqui. É assim? Você vai para o inferno se você pensar assim. Você vai chegar pela fé em Cristo Jesus. Então você começou pela fé. Paulo falou: agora você ande pela fé, porque o justo será justificado pela fé, o justo viverá pela fé. A minha obra, as suas obras não são nada diante de Deus. Queria te convidar a você ficar de pé nessa noite. Se você está com dificuldade para vencer o pecado, querido, você precisa conhecer mais da graça do Senhor Jesus. Todos os domingos nós ministramos a graça do Senhor Jesus aqui. Vamos cantar um pouquinho? Feche os seus olhos, agradeça, porque pela fé você hoje é livre da condenação da lei. Oh Jesus, obrigado, Jesus. Não me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Aleluia. Não me gloriarei em mim, a não ser na minha fraqueza. Sua graça me sustentou, ela me basta com certeza. Mas eu sei que seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu me cansar, a sua força opera em mim. Aleluia. Aleluia. Eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua vontade não tem fim. Jesus, eu sei que a sua graça é pra mim. Eu sei que a sua bondade não tem fim. Jesus, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando eu estou fraco, ou se estou caído, Aleluia. você me levanta e me encoraja, você me dá forças, você me resgata. Quando eu não posso, quando eu não consigo, É a graça que te fortalece. quando eu estou fraco, ou se estou caído, você me levanta
Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. A bondade do Senhor não tem fim. Eu queria orar por você nessa noite, querido. Talvez você entrou aqui nessa noite, como essa irmã querida deu testemunho, que ela estava fora dos caminhos do Senhor, e ela não suportava nem ouvir falar o nome de igreja, o nome de pastores. Talvez você já foi muito ferido dentro das igrejas, como eu falei no começo. Muitas pessoas estão lá fora, não é por causa do pecado. Muitas pessoas estão lá fora porque foram feridas pelo evangelho da lei que é pregado dentro das igrejas, pelo evangelho da condenação que é pregado dentro das igrejas, evangelho sutil, evangelho mentiroso, que começa dizendo que é pela graça, mas depois é pela lei. E isso vai ferindo pessoas, vai colocando peso em cima de pessoas, vai colocando condenação em cima de pessoas, pessoas que vieram para a igreja com sinceridade, mas não conseguiram ficar aqui dentro, porque era mais difícil viver aqui do que viver lá fora, porque o peso do pecado, o peso da condenação matava todos os dias, porque a Bíblia diz que quem condena é Moisés, não é Jesus, quem condena é a lei. Talvez você entrou aqui nessa noite só porque você não sabe nem direito porque você está aqui. Você veio por causa do visitante, por causa do batismo. Talvez você já foi ferido, ou talvez você vai ouvindo essa palavra na sua casa. Talvez você vai levar essa palavra para outras pessoas. Deixa eu dizer para você, Deus, Jesus, não fez nada de errado com você. Não é por causa da religião, não abandone Jesus. Jesus continua dizendo para você, nem eu te condeno. Nem eu te condeno, vai, não peques mais. Nem eu te condeno, eu te livrei de toda a condenação, eu te livrei de toda a maldição da lei. Sabe, muitas pessoas estão sendo feridas dentro da igreja, porque elas estão ouvindo um evangelho que elas não conseguem viver. Pastores estão pregando um evangelho que eles não conseguem viver, e eles estão entrando em depressão, eles estão entrando em tristeza, porque eles não conseguem viver o que eles ensinam às ovelhas. Paulo falou assim: se alguém pregar outro evangelho que não seja o de Cristo, seja anátema, seja amaldiçoado. Qual é o evangelho de Cristo? Dos seus pecados não lembrarei mais, eu te perdoei, meu filho. Mas o evangelho que tem sido pregado hoje é o evangelho de condenação, o evangelho que o homem tem que merecer. Você não merece nada, eu não mereço nada, é tudo pela graça do favor de Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite, você tem ranço de igreja. Talvez você entrou aqui nessa noite somente sem nada, só veio aqui porque é um visitante comum. Mas deixa eu te falar, Jesus morreu para levar os seus pecados, os meus pecados. Ele te ama, Ele nos ama, e Ele deixou um poder aqui nessa terra para nós vencermos o pecado. É a graça do Senhor Jesus. Aqui todo domingo nós pregamos sobre a graça do Senhor. Todo domingo nós pregamos sobre a redenção que Jesus fez. Pregamos sobre o que Cristo fez, não o que o homem fez. O homem não faz nada, o homem não consegue fazer nada. Não tem 7 passos para o homem, não tem 5 passos para o homem cumprir, não tem passo nenhum para o homem cumprir, porque o homem não merece nada. É o que Cristo fez. Se você olhar para dentro de você, você vai ver que você não merece nada. Por mais santificado que você acha que você seja, por mais bonitinho que você acha que você seja, você não merece nada, eu não mereço nada. Senão Cristo teria vindo em vão. Você não pode começar pela graça e terminar pela lei. Você que entrou aqui nessa noite, talvez você já foi ferido, mas deixa eu te dizer, tem uma cura para você. E essa cura é o evangelho da graça. É o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você precisa querer isso. Você pode ter ouvido tudo que eu preguei aqui hoje e não ter recebido nada. Você pode ter provado, mas não ter comido. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, eles colocaram vinagre para ele beber. A Bíblia diz que ele provou, mas ele não bebeu. Você pode ter provado da bênção de Deus aqui hoje e não ter bebido nada, não ter comido nada, porque o seu coração está fechado. Mas tem uma mesa aqui hoje. Tem uma mesa espiritual aqui hoje, querendo tirar toda a carga do seu ombro, tirar toda a condenação que você vive, tirar todo o peso que você vive, que a religião colocou na sua vida. A gente vê muitos crentes no dia de ceia que não ceia. Hoje não, hoje não. Hipócrita!
Hipócritas! Hipócritas! Não é hoje, não é amanhã e não será nunca, porque eles não vão conseguir com as suas forças. Ou se rende a Jesus, ou nunca conseguirão. Deus tem um amor estendido. Ou você aceita, ou você rejeita. Você pode entrar num culto como esse aqui, provar e não comer nada, continuar debaixo da sua condenação que você vive, ou dizer para Jesus: Jesus, eu abro o meu coração. Não precisa vir aqui à frente não, irmão. Vou fazer apelo para você vir aqui à frente não. A irmã foi curada lá no banco sem eu nem saber que ela estava doente. Você não precisa vir aqui na frente aceitar Jesus não. Nós não aceitamos Jesus não. É Jesus que aceita a gente. Você quer aceitar Jesus? Como é que é? Como é que é? É nós que precisamos entender que nós precisamos de um Salvador. Você entrou aqui nessa noite e você ainda não tem certeza da sua salvação. Você fecha os seus olhos aí onde você está e fala: Senhor, eu te aceito. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso do teu milagre, porque senão eu vou morar no inferno, porque eu olho para minhas obras e as minhas obras não tem nada de boa. Se o Senhor não me salvar, eu estou perdido. Talvez você sentado aí na sua cadeira mesmo, você fecha os seus olhos e fala: Deus, eu fui ferido pela religião, mas nessa noite eu quero receber cura. Eu quero viver esse amor no meu coração. Feche os seus olhos nessa noite. Jesus é aquele que deixa as 99 e vai atrás de uma. Ele está indo atrás de você nessa noite. Feche os seus olhos nessa noite. Não só prove, coma. Coma. Fala: Deus, eu entrego ao Senhor todas as minhas forças. Eu entrego ao Senhor tudo aquilo que eu tentei ser até hoje com as minhas forças. Isso só tem produzido cansaço e fadiga na minha vida. Quero dizer para o Senhor, Pai, que hoje eu quero ser transformado pela Tua graça. Eu Te reconheço, Pai, como meu Salvador. Eu não consigo. O Senhor sabe que eu não consigo. O Senhor sabe que eu não consigo, mas eu creio que o Senhor vai fazer por mim. O Senhor sabe que eu não consigo parar de ver pornografia. O Senhor sabe que eu não consigo parar de mentir. O Senhor sabe que eu não consigo parar de adulterar. O Senhor sabe que eu não consigo parar de ser hipócrita. Eu não consigo, eu já tentei, mas eu não consigo. Mas nessa noite eu coloco nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor faça e me liberte nessa noite. Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite para que o Senhor traga cura na vida da Tua igreja. Que a gente saia daqui curado em todas as áreas. Que a Tua graça abra os nossos olhos e nos faça enxergar quem nós somos em Cristo Jesus. Justiça de Deus. Em nome de Jesus eu Te abençoo. Fala assim: eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor bem forte. Pode dar um grito de júbilo também.